Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da crise mundial que está acontecendo com a pandemia e com outros acontecimentos que eu preciso trazer para vocês, tá? Nós estamos num momento de crise mundial, tá? Em vários sentidos, em vários aspectos. Hoje é dia 12 de abril, é Páscoa, é um domingo, e eu tô escolhendo o dia de hoje, tá? Tô com um tempinho livre para poder gravar esse vídeo para vocês. Às vezes as pessoas me pedem para eu falar desse assunto, eu demoro um pouquinho para falar porque eu estou em processo de pesquisa, eu estou vendo as notícias, eu deixo um pouco as notícias avançarem para eu ver o desenvolvimento das tendências, para realmente quando eu vier aqui trazer uma informação para vocês, essa informação ter o mínimo de base, de fundamento, né, e de credibilidade para eu poder comentar com vocês, tá, gente? Eu evito de trazer informações de maneira precipitada e sem uma análise, tá? Então eu avalio bastante os fatos, os eventos, por vários ângulos, por várias referências. E assim, vocês vão começar, tá? Colocando o seguinte, vocês devem perceber que eu não coloco no título do vídeo, nem na descrição do vídeo, eu não coloco coronavírus, eu não coloco Covid-19, porque o YouTube, eu não sei se vocês estão cientes disso, mas o YouTube está boicotando vídeos com título, com descrição de texto, com tags sobre coronavírus e Covid-19, tá? Se eu faço um vídeo com esse título, o YouTube não promove o vídeo, não monetiza, então o YouTube está num mecanismo de tentar boicotar quem está produzindo esse tipo de conteúdo. Então, vocês vão ver que eu normalmente falo de crise mundial, ou de algum outro sinônimo, tá? De uma forma indireta para poder falar do assunto. Mas o assunto principal aqui é sim o coronavírus, é o Covid-19, tá? E o que eu vou fazer aqui é conversar com vocês um pouquinho como é que está sendo a evolução dessa crise mundial que está acontecendo, tá? De um ponto de vista astrológico e espiritual. Então me acompanhem. Eu tenho que retomar um pouquinho alguns vídeos que eu já tenho aqui no canal, tá? No final de fevereiro, eu fiz um vídeo onde eu tento fazer uma previsão de quando que deve surgir uma cura para o coronavírus, ou se não uma cura, pelo menos assim, uma medicação, uma vacina, algum avanço nesse sentido, né? E a técnica da astrologia horária me mostrou que provavelmente entre maio e junho deve surgir uma medicação, uma vacina, algum avanço nesse processo da busca por uma cura, mas ainda não vai ser uma solução definitiva, tá? Lá no vídeo, procurem esse vídeo, ele tá no finalzinho de fevereiro, tá? Eu coloquei esse vídeo no canal no finalzinho de fevereiro. E lá eu explico direitinho o mapa horário e por que que pela astrologia horária esse processo de cura não vai ser definitivo. É Júpiter em Capricórnio, é Júpiter em queda no mapa horário que mostra o surgimento dessa solução, que pelo visto não vai ser uma solução definitiva. A minha hipótese, a minha suspeita é que vai ser difícil achar mesmo uma medicação, uma vacina definitiva, porque provavelmente esse vírus sofre processos de mutação, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a vacina da gripe, eu não sei se vocês sabem que a vacina da gripe, né? Eu sou profissional de saúde, então eu tomo a vacina da gripe todo ano, tá, gente? E eu já conversei com médicos, já conversei com colegas da área da saúde, médicos, enfermeiros, e eles me explicam que a vacina tem que ser dada todo ano porque o vírus da gripe sofre muita mutação. Então, cada vacina que a gente toma ano a ano é como se fosse um upgrade, uma atualização da vacina anterior com as novas mutações. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Eu estou dando um exemplo, tá? Para vocês entenderem. A própria vacina da gripe, ela não é infalível. Por que que não é infalível?
Porque todo ano tem novas mutações. Então, quando você toma a vacina no ano seguinte, tá? Essa vacina da gripe, ela é atualizada, né, com as mutações dos anos anteriores ou do ano anterior, tá? Então, a própria vacina da gripe não é infalível. Então, eu imagino que a gente vai enfrentar um problema semelhante com o coronavírus, tá? Eu não sou médico, eu não sou biólogo, não sou um especialista da área, mas provavelmente a gente deve enfrentar um problema semelhante. Então, talvez... e aí eu tô levantando essa suspeita com base no mapa de astrologia horária, tá? Porque o mapa de astrologia horária me mostra que alguma solução vai aparecer entre maio e junho, tá? Essa solução é uma medicação, é uma vacina contra o coronavírus, mas não vai ser uma solução definitiva. E provavelmente não vai ser definitiva por conta dessa característica de mutabilidade do coronavírus, tá? É uma suspeita, eu não sou um especialista da área, mas é o que o mapa horário me mostra. Vamos supor que eu esteja errado e saia, na melhor das hipóteses, apareça uma solução definitiva. Pode acontecer, tá? Até metade do ano. Aí a gente enfrenta um outro problema, porque assim, mesmo depois que aparecer essa vacina ou essa medicação, a ciência tem o seu protocolo de validação dessa solução. Então, o que acontece? A ciência tem que fazer, tá? É um protocolo mesmo da ciência, do método experimental, tem que testar, né? Tem que fazer uma testagem em massa dessa vacina ou dessa medicação que surgir. E isso leva também alguns meses. Vamos supor que até o final do ano, essa medicação ou essa vacina esteja 100% testada e validada. E aí nós vamos ter aí um terceiro problema a enfrentar, que é conseguir tornar essa vacina ou essa medicação acessível a toda a população. A população em massa, eu estou falando população do planeta, porque nós estamos enfrentando uma pandemia mundial. Então, seja lá qual for a vacina ou a medicação que surja, ela precisa ser colocada à disposição de toda a população do planeta. De São Paulo, do Brasil, da América toda, né, do continente americano, da Europa, Ásia. Então, assim, esse trabalho de disponibilizar essa medicação ou essa vacina ou esse conjunto de recursos científicos para a população toda, isso vai exigir uma logística e um investimento econômico gigantesco. Não é à toa que, inclusive, alguns oraculistas ou outros profissionais que estão avaliando o prognóstico de toda essa situação fazem a previsão de que a situação só vai ser controlada algo em torno de 2 anos. Dentro do meu cronograma, segundo os meus oráculos, então até a metade do ano realmente pode surgir uma descoberta de cura parcial ou total, né? Eu estou desconfiando mais que é uma cura parcial do Covid, do coronavírus. Mas até isso ser confirmado, testado, é mais ou menos até o final do ano. Uma solução, astrologicamente falando, uma solução deve realmente surgir quando Júpiter e Saturno entrarem em Aquário. É assim que o meu raciocínio, eu tô avaliando dessa maneira, tá? Porque toda essa situação que nós estamos enfrentando, ela é refletida pelos planetas que estão em Capricórnio, tá? Então, quando Saturno e Júpiter estiverem em Aquário, em movimento direto em Aquário, isso é mais ou menos lá para final de dezembro, começo de janeiro. Então, tanto Saturno quanto Júpiter em Aquário se manifestam de uma maneira mais benéfica. Então, é onde eu estou vendo, tá? Vamos dizer assim, é o indicador astrológico que está me mostrando que a situação de controle dessa pandemia e dessa crise mundial vai começar a avançar. É dezembro, janeiro de 2021, quando Júpiter e Saturno estão em Aquário e avançam em movimento direto. Mas vejam bem, vai começar a ter um avanço, um controle da situação.
Pela lógica, é uma questão de lógica mesmo, de logística, de investimento econômico que vai precisar ser feito. Então a gente pode jogar aí mais um ano para a coisa se firmar e realmente começar a se arrumar realmente, tá? Provavelmente a gente vai ter um avanço mesmo, algo mais próximo de uma conclusão quando Júpiter estiver chegando em Peixes. Júpiter vai estar domiciliado em Peixes, né? Isso vai ser mais ou menos lá pelo ano de 2022, né? Que aí a gente vai ter realmente um contorno de uma solução mais definitiva para essa crise mundial que nós estamos passando. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que essa crise mundial ela não é caracterizada só pelo Covid e por essa pandemia do vírus, tá? Com o avanço dos eventos, fica mais claro qual é a situação que nós estamos enfrentando de verdade. Eu já trazia alertas, né, sobre a crise desse ciclo de Saturno e de Plutão em Capricórnio, de Júpiter em Capricórnio, desde 2016, 2017. Eu tenho vídeo no canal falando sobre isso. Mas eu imaginava que essa crise ia ficar mais circunscrita à questão econômica. Eu achava que era isso e talvez com algum reflexo na política, como uma ameaça à nossa democracia atual. Eu não pensei numa pandemia, né? Numa pandemia como a que nós estamos enfrentando. Embora, na verdade, se a gente parar para pensar, Saturno ele é um significador universal na astrologia tradicional de epidemias e pandemias. Então, na verdade, esse evento ele é coerente com as previsões, com a configuração astrológica que nós estamos vivendo. Tá? E o que eu estou percebendo é que os planetas maléficos, Marte, Saturno e mesmo esse Júpiter que está em queda, está debilitado, tá? Essa conjunção de fatores, Plutão em Capricórnio, nesse momento está se manifestando não só através da pandemia, mas também de uma crise econômica que se avizinha e é contingente a essa pandemia. Mas tem ainda mais um terceiro fator, tá? Que eu não comentei, mas um outro astrólogo, o Célio Barros, no site dele de astrologia tradicional, ele tem falado bastante que as configurações planetárias agora, elas trazem a previsão de terremotos, crises vulcânicas, tá? Erupções vulcânicas, problemas na natureza, né? Problemas climáticos, e tudo isso está acontecendo mesmo. Ele fez um raciocínio de que esses trânsitos de Saturno, Plutão, Júpiter, Marte acontecem num signo de terra que é Capricórnio. E isso indicaria previsões sobre terremotos e erupções vulcânicas. E isso está acontecendo, tá? Então vejam que de um ponto de vista metafísico ou espiritualista, se você quiser pensar assim, nós estamos enfrentando uma crise de grandes proporções que afeta várias áreas e dimensões no nosso mundo material e concreto. Afeta o plano econômico, afeta o plano da saúde, é uma pandemia mundial, afeta até mesmo o ambiente ecológico, o ambiente físico, com terremotos e erupções vulcânicas. Dito tudo isso, eu vou entrar agora em um outro aspecto aqui da nossa análise, que é o aspecto mais propriamente espiritualista de tudo que está acontecendo. Quando nós falamos de uma pandemia mundial, é claro que existe um aspecto material da questão, tá? Nós vivemos num mundo de matéria, nós estamos submetidos às leis da matéria. Então, para você enfrentar uma pandemia como essa, realmente nós precisamos tomar medidas sanitárias. O que mais tem sido indicado é uma situação de isolamento, né? Então nós temos que evitar aglomerados, evitar contato com pessoas, né? Evitar exposições a riscos, tá? A lógica é mais ou menos essa, tá? O ideal mesmo seria a gente poder ficar dentro de casa, isolado de todo contato com pessoas. Mas, né, por uma questão dos próprios desafios do mundo material, a gente tem que se sustentar,
tem que ir no supermercado comprar comida, tem que ir na farmácia comprar medicações, né? Então, pela própria conjuntura física e material, muitas vezes a gente precisa sair de casa até para garantir o nosso próprio sustento. Mas a lógica, então, é tomar medidas de mínima exposição, de evitar exposição, sair de casa só se for necessário mesmo, para ir trabalhar ou para ir no mercado ou na farmácia. Só que, assim, né, o que tem acontecido, né? Isso eu sou obrigado a dizer. Eu tenho testemunhado muitas pessoas que parecem que, diante dessa orientação, parece que tem uma formiga dentro do corpo, né? Parece que tem um fogo, né, dentro do corpo, e a pessoa quer bater perna, a pessoa quer sair, não está respeitando esse isolamento e está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também. Se a gente parar para olhar, né, a gente tem percebido que declarações do presidente Bolsonaro e ações, atitudes dos seus seguidores também não têm ajudado, né? De uma certa maneira, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, tem boicotado a quarentena. Essa que é a grande verdade, né? E aí os seguidores ajudam a propagar isso e a dificultar a situação. Tudo isso eu estou falando em termos do que acontece no nosso mundo material concreto. Só que, agora eu vou entrar numa outra dimensão de análise e eu vou pedir para vocês me acompanharem o raciocínio. De um ponto de vista esotérico, espiritualista, existe uma lei que diz que tudo que acontece no mundo material é reflexo de uma dinâmica do mundo espiritual. Dito de outra maneira, o mundo espiritual, o espírito, a espiritualidade, ela precede a materialidade, tá? Isso é uma lei do mundo esotérico. Uma das implicações dessa lei espiritual e esotérica é a seguinte: basta você olhar para o teu ambiente material, para o teu ambiente físico. Se as coisas estão razoavelmente harmônicas, estão razoavelmente bem naquele ambiente material que você está vivendo, a gente pode deduzir a partir daí que o mundo espiritual ligado àquela condição material, esse mundo espiritual está harmonizado. As energias, vamos dizer assim, nos planos espirituais estão harmônicas. Mas quando a gente vê uma situação material que ela está caótica, e quando eu falo situação material, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Eu estou falando da realidade material. Pode ser a realidade material financeira, mas pode ser a realidade material do corpo físico, da saúde do corpo físico. Pode ser a realidade material em termos de relações humanas, profissionais, qualquer outra área da vida concreta, tá? Eu tô pensando assim, a realidade material concreta do dia a dia. Quando as coisas estão caóticas, no mundo concreto, material que nós vivemos, nós podemos deduzir que nos planos espirituais alguma coisa está caótica, alguma coisa está desorganizada, está negativa, está desarmônica. Agora pensem numa crise mundial que envolve uma pandemia, que envolve uma depressão econômica e que envolve até mesmo processos naturais, como terremotos, como um aumento, tá, de terremotos. Se alguém aqui é mais cético vier falar que terremotos é uma coisa natural no planeta Terra, é normal ter terremotos, é normal ter vulcões ativos, mas o que eu vou dizer é que tem ocorrido crescimento de terremotos, crescimento de erupções vulcânicas, e isso está refletido nos oráculos, especialmente na astrologia, tá? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de situação, a gente é obrigado a deduzir que alguma coisa no plano espiritual, a nível planetário, a nível global, não está bem. Tem alguma desarmonia, alguma negatividade, né? Algum caos que está acontecendo nos planos espirituais. Algumas pessoas até acham que esse assunto não tem nada a ver com astrologia.
Eu vou rebater isso agora, tá? Assim, tem até comentadores, tá, gente? Teve gente nos comentários que acha que porque eu tô falando de espiritualidade, eu deixei de ser astrólogo, que eu deveria falar de astrologia técnica. É uma coisa interessante que a gente está num momento de uma crise tão grave no planeta, e tem gente nos comentários que vem me pedir para falar de signos e combinações de signos, tá? Ou seja, tem pessoas que vêm me pedir para ficar falando de amenidades. Tá? Eu até posso fazer isso num outro momento, mas agora a situação está pedindo para eu trazer para vocês uma orientação relevante sobre tudo que está acontecendo. Tá? E para quem acha que falar de espiritualidade não tem nada a ver com astrologia, eu vou esclarecer para vocês que a astrologia tradicional, ela é uma das principais disciplinas do conhecimento esotérico e espiritual, é o contrário. A astrologia, ela é uma disciplina irmã da magia, inclusive, tá? De uma certa maneira, para a astrologia tradicional, a astrologia é magia. Então tem tudo a ver com assuntos esotéricos e com assuntos espirituais. É claro que nós estamos no século XXI, tá? Então eu vou trazer conceitos da nossa espiritualidade moderna, que é atravessada pelo espiritismo, pela teosofia e por uma série de tradições espirituais orientais. E aí, quando a gente traz esse olhar, né, quando a gente acrescenta esse olhar para tudo que está acontecendo, aí nós vamos constatar o seguinte: os oráculos, especialmente a astrologia, refletem essa crise mundial, né, eles indicam isso nas técnicas de previsão, né, é indicado essa crise que nós estamos passando. E a maioria dos médiuns e canalizadores tem recebido comunicações espirituais de que nós estamos sofrendo, em termos planetários, um ataque espiritual. Um ataque espiritual, tá? E esse ataque espiritual vem de magos trevosos. E aí, eu falei desse assunto no finalzinho de março, tá? Tem um vídeo meu no finalzinho de março, onde eu trago esse assunto. E aí as pessoas me pediram, algumas pessoas me pediram para eu detalhar mais sobre esse assunto. O que são os magos trevosos, como que é essa ação dos magos trevosos no planeta todo, tá? Então eu vou explicar isso a partir de agora, com referências bibliográficas, e vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Então me acompanhem, tá? Como esse vídeo está ficando um pouco longo, ele deve estar sendo dividido em partes. Tá? Então agora eu vou explicar o que são esses magos trevosos. Me acompanhem.